Boa noite a vocês aí de casa. Hoje, mais um programa Acerto de Contas, polêmicos, com meus colegas apresentadores aqui. Dr. Carlos Rebouça, boa noite, doutor. Boa noite, Ronaldo. Meu amigo, colega de apresentador, Dr. Márcio David. Boa noite, Macieri. Boa noite. E aí hoje nós temos um convidado especial aqui, o Dr. Fábio Luiz Tatucci. Ele é cirurgião dentista pela Unip, formado pela Unip, farmacêutico bioquímico pela USP, especializado em saúde pública pela Unierp e mestre em educação pela Universidade de São Marcos. O currículo do homem é bom. Vamos saber um pouquinho dele aqui, o que está acontecendo nas faculdades, enfim, como é que está esses currículos. É isso aí, Rebouças. Boa noite. Boa noite, Macieri. Boa noite, David. Boa noite, nosso convidado ilustre. Eu queria começar com uma questão polêmica aqui no estado do Ceará. Muitas pessoas estão ligadas aí na política nacional, questão de Congresso Nacional, STF, e acaba que o que se passa aqui nas nossas barbas, como se diz, embaixo dos nossos olhos aqui, as pessoas não dão atenção e que influencia diretamente na educação dos jovens do estado do Ceará, que já está tão prejudicada por esse desmonte da educação durante 20 anos aí do governo FHC, Lula, Dilma, e agora que a educação ia retomar, veio a pandemia que estagnou a educação do Brasil. Nós vamos ter uma geração aí para frente muito comprometida à educação. E agora, nós temos aqui um deputado estadual aqui do estado do Ceará, de nome Bruno Pedrosa, deputado estadual do Progressista, que quer simplesmente criar um projeto de lei, criou um projeto de lei, a PL 321/2021, deste ano, onde ele quer tornar obrigatório nas escolas estaduais, nas escolas do estado do Ceará, o ensino sobre a vida e história de Padre Cícero. No momento em que nós temos um movimento Escola Sem Partido, onde as escolas devem ensinar português, matemática, geografia, nós temos 92% dos alunos hoje do fundamental que não têm conhecimento adequado de matemática. Nós temos hoje uma deseducação no Brasil enorme. E aí me surge um deputado estadual com tanta coisa aí para fazer, que a função do deputado estadual qual é? Primeiro, fiscalizar os gastos e a probidade da administração executiva, ou seja, do governador do estado. Aqui o nobre deputado está invadindo competência, inclusive federal, porque quem tem competência para legislar sobre as diretrizes da educação no Brasil chama-se MEC, Ministério da Educação e Cultura. Então eu quero pedir aqui a opinião, essa aqui eu já dei uma introdução, já falei de certa forma a minha opinião, mas eu quero aqui, com toda a isenção, aqui nós respeitamos a opinião de todos, para pedir a opinião do nosso convidado, que tem gabarito para falar sobre isso. O que é que o nobre acha sobre essa lei, que quer impor esse ensino? Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, já regulamenta, junto com o Conselho Nacional de Educação, todo o currículo escolar. Me parece que a Assembleia tem outros afazeres para se desenvolver, ao invés de querer montar uma lei que fere, inclusive, a comunidade, a participação da comunidade nos currículos. É importante que a população participe da educação, porque é a partir da educação em que o Estado vai se desenvolver. É importante que os pais frequentem a escola, vejam o que está acontecendo com as crianças, com os adolescentes, porque as necessidades nessa fase são muito grandes. O que acaba acontecendo é um choque de competências. E a Assembleia, ela necessita cuidar de outras problemáticas da sociedade e não querer impor um currículo, que inclusive é discutível, porque nós temos na história do Ceará outras grandes personalidades. A padaria espiritual, Alberto Nepomucemo, temos o Antônio Conselheiro. Não só no Ceará, como no Brasil todo. No Brasil todo. Então, me parece que é uma lei que entra em um despropósito e acaba
não tendo efetividade. É porque quando ele fala, Marcieri, na questão de que nós temos outras figuras no estado do Ceará históricas, e muito mais históricas que Padre Cícero, diga-se de passagem, é porque uma das motivações aqui da justificativa para este projeto de lei, é exatamente que Padre Cícero seria uma figura que merece ser estudada e conhecida. Eu diria que Antônio Conselheiro, quem gosta de história como eu gosto, né, nós somos da área do direito, sempre temos uma paixão pela história. Agora mesmo, antes de vir, eu estava estudando sobre a história imperial do Brasil, né, estudando sobre quem seria hoje o príncipe regente do Brasil, se nós fôssemos uma república, ou voltarmos a ser uma república, quem seria o imperador. Então eu tenho essa paixão por história. E no Ceará nós temos figuras, como eu falei aqui, Antônio Conselheiro, que tem uma história realmente assim, muito interessante, apaixonante, que poderia ser estudada, mas entenda, quem determina essa diretriz não pode ser um deputado estadual, essa não é a função do deputado estadual. Ele está determinando, na verdade ele apresentou um projeto que talvez passe ou não passe. A questão também, se a gente tem que colocar assim, a questão também é democrática. E passando a inconstitucional. A questão que é inconstitucional, porque quem pode dar diretriz é federal. Tá, mas ele pode. Os caras propõem, você sabe. Nós sabemos, nós entrevistamos políticos aqui, empresários e tal. Esse meio, aparece cada um. Sabe o que é isso aqui, se o do Padre Cícero fosse o pior dos piores, não é. Não, a questão é essa, sabe o que é isso aqui? Tem cada lei que os caras querem aprovar, por exemplo. Muito pior do que isso é o banheiro misto. Não, mas eu digo o seguinte, sabe o que é que deve ser isso aqui? Eu não sei quem é, eu não conheço esse deputado, né, Bruno Pedrosa. No mínimo deve ser da região do Cariri. Deixa eu te falar. E aqui já está fazendo isso aqui como talvez uma base eleitoral, deixa eu te falar, para a eleição do ano que vem. Eu vou dar a minha opinião depois que o Márcio David fizer seu questionamento. Márcio, boa noite. Boa noite. Doutor Fábio, para mim é uma alegria, como alguém que milita na área da educação, né? Eu quero desde já parabenizar o senhor, porque pelo currículo que for apresentado, o senhor tem formação nas áreas que eu considero as duas áreas mais importantes da nossa vida, que é a área da saúde e a área da educação. Então, em primeiro lugar, tirar o chapéu para o senhor por causa dessa preocupação com essas áreas. Em segundo lugar, dizer que o que o Rebouças falou é uma realidade, né? Só que nós sabemos... O senhor citou aí a LDB, mas existem portarias, pareceres do MEC, tratando sobre a educação confessional, que começou numa primeira fase no ensino superior, com muitas faculdades confessionais, e nós sabemos que hoje já chegou em todos os níveis da educação, né? O problema que eu vejo aí, na fala do Rebouças, é que a partir do momento que é um projeto de lei que visa as escolas públicas, nós temos aí uma dificuldade que se a escola é pública, ela não pode, obviamente, ser confessional, né? Nós temos aí instituições, colégios de primeiro grau, segundo grau, ensino superior, ensino médio, confessionais, mas a grande maioria delas, eu posso dar um exemplo notório, pelo bom trabalho na área do ensino, que é a escola adventista. Ela pode ser confessional, defender alguma vertente religiosa, por ser particular. Nós temos um projeto de lei para alcançar a escola pública. Então, que diferença é essa? Quando é que pode ser confessional, quando não pode ser? Seria importante o senhor esclarecer o nosso telespectador sobre isso. Muito bem. A educação, ela tem que ser vista com intencionalidade. Essa é a grande palavra. Hoje em dia, o acesso à informação é amplo, irrestrito, ilimitado. E globalizado. Globalizado. Crianças muito novas já conseguem assistir vídeos no YouTube, ter acesso acesso ao mundo. Conteúdo então, no mundo. No fundo, essa questão ficou para trás. Ela é um pouco desatualizada. O que é importante é a intencionalidade do ensino. Então, quando o professor entra na sala de aula, ou quando ele dá um EAD, ele pode direcionar a criança de forma ideológica, de forma teológica, de forma política. Esse é o grande poder, né, que tem um professor em sala. Que é o que acontece hoje. A esquerda... O marxismo cultural introduzido dentro das escolas. Então, que é um absurdo. No fundo, não é o conteúdo em si, porque o conteúdo é livre acesso no Brasil. Agora... Ou seja, o que o professor está querendo dizer o doutor professor está querendo dizer que nós não precisamos ter uma lei
Não, porque quem quiser saber do Padre Cícero... se o professor lá... ele acha relevante. Ele vai falar... Aliás, Padre Cícero é uma coisa muito complexa, né, Rebouças? Porque nós temos... dois lados da história de Padre Cícero, né? Eu não quero nem entrar no mérito. Eu acho que o deputado, qual é o nome do deputado? Bruno Pedrosa. Ô, Bruno Pedrosa, eu acho que você está querendo link, cara. Eu acho que ele está querendo buscando mídia, sabe? Tá que nem aquele vereador lá que foi o Rambo do Ceará, que eu chamo, que foi lá para prender o Lázaro. Como é que é o nome do vereador? Eu não lembro o nome dele. Sabe, Espertou Alberto, foi lá prender o Lázaro em Goiás, carregando a arma. Pô, pendura uma melancia, vocês dois no pescoço, e vai passear na beira-mar, que vocês vão fazer sucesso, vocês vão ter link, pô. Você tá de brincadeira, você está de brincadeira. E o povo precisa entender e precisa pesquisar justamente o que esse povo, que esses caras querem. Para quem não tem acesso à internet... Vamos ser realistas. O que o inspetor foi lá fazer em Goiás? O que esse cara quer pôr É como o professor Fábio disse aqui, com muita propriedade. O ensino, ele é dirigido. Eu sou professor na sala de aula, eu dirijo da forma que eu quero meus alunos. Certeza. Né? Eu, quando dou aula de direito constitucional, quando dou aula de direito penal, eu introduzo, claro, tendo a ver com a matéria, o tema que eu quiser. Então, Rebouças, pegando esse gancho, você sabe que aqui ninguém é bobinho, tá? Nós já estamos com o cabelinho bem branquinho para quem tem cabelo. Eu também já tenho alguns. Com a barba, no caso, com a barba bem branquinha, né, Rebouças? Eu também já tenho alguns. Então é o seguinte... Eu tenho cabelo. Sabe? Não dá. Isso aí é pegadinha, né? O link seria o palanque, né, Marcelo? Exatamente. O link, para quem não tem internet, o Marcelo falou, o link é o palanque. Aí você acha, eu vou dar um exemplo aqui, você acha que o inspetor Alberto foi lá para Goiás, e se foi, né? Não sei, ninguém nem sabe se foi. Foi lá para prender o Lázaro. Ele nem autoridade policial ele tem lá, tem, Rebouças? Não. Tem, Rebouças? Tem não. Nem autoridade policial tem lá. Aí vem um cara, um deputado, que muito me impressiona, mais uma vez tentando conduzir a população no efeito manada. Esta é a realidade. Né? Porque o povo ainda e ainda se expõe e ainda é submetido ao efeito manada. Tá aí os nossos pastores, Valdomiro, né? Tá aí os nossos de Macedo, tá aí os caras aí que conduzem o povo e faz o que quer com o povo. Então, sabendo disso, alguns políticos mal intencionados que querem link, querem o quê? Querem aumentar lá os seus números de seguidores no Instagram ou no YouTube, sei lá onde quer que seja, e propõem essas palhaçadas, porque isso é palhaçada, vamos falar sério? Eu vi aqui o deputado, para encerrar esse assunto aqui, o deputado é de Fortaleza, né, não é do Cariri, né, mas com certeza que visa alguns eleitores do Cariri, porque não tem sentido esse tipo de legislação. Mas eu queria aproveitar aqui que nós estamos com um especialista na área de educação, Macieri, claro. E nós temos aqui o nosso amigo Márcio David, que também é um especialista na área de educação, né, em várias matérias, como eu também sou professor. Então eu queria perguntar a sua opinião e a sua visão dessa questão do ensino à distância, né, o EAD, e da questão da aula telepresencial, que é essa que nós estamos vendo na época da pandemia. O que isso prejudicou ou isso ajudou em algo o Brasil na questão da educação? Qual é a sua visão sobre isso? O doutor Fábio vai responder essa pergunta, já que agora eu preciso chamar aqui os nossos colaboradores. Creme vegetal Tainá, igual não há. Sabor manteiga, uma delícia. Estou consumindo todo dia, hein? Não, e zero lactose. Todo dia. Dá uma olhadinha aí. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Então voltando aqui, professor Fábio, a pergunta que o Rebouças se colocou. Muito bem, o EAD, ele é uma realidade. Agora, nós temos vantagens e desvantagens. Primeiro, o EAD acaba
atingindo uma população, facilitando, frente a uma situação emergencial, né, que foi a pandemia. O problema é que pegou as pessoas, os alunos e os professores despreparados. Então, a conclusão desses trabalhos, a efetividade dos trabalhos não foi satisfatória. A execução, né? Isso, a execução, os resultados, essa é a palavra. O senhor não acha que olharam mais pelo lado financeiro do que pelo lado da educação? Vamos ser mais objetivos. O econômico sempre é levado em conta. Agora, o que eu queria dizer, o pessoal da pós-graduação se dá muito bem com o ensino à distância. Por quê? Porque são pessoas já formadas, que já têm uma certa cultura, bem diferente. Que já têm um preparo. Já tem até uma experiência, já tem até uma experiência profissional, quer dizer, já trabalha na área, né? Então o EAD para a pós-graduação uma coisa é formar e uma coisa é aperfeiçoar um formado. Como exemplo, doutor. Porque o formado, Márcio, não cortando, claro que eu vou te dar a palavra, o formado ele já tem aquela... Por exemplo, o advogado, o doutor Rebouças, já é advogado de carreira há 30 anos. Se ele for fazer um mestrado na área dele, ele já vai chegar lá com a bagagem quase pronta. O que vai faltar é alguma coisinha na bagagem dele, que ele, eu conhecendo como eu conheço, ele vai até questionar muita coisa. Inclusive, porque já é um profissional, não é um formando. Isso. Inclusive, alguns cursos, né? Mesmo na área do mestrado, eu já ouvi muitos alunos declararem isso, e até professores também, que falam, eu fiz uma graduação, estou fazendo um mestrado, eu já estou na metade do curso, e até o presente momento não me acrescentou, não me agregou nada ainda na analogia com a minha graduação. E um exemplo específico, né, é o trabalho de conclusão de curso, Marciele. O TCC chamado, em muitas especializações, o mesmo tipo de trabalho que é cobrado na graduação é cobrado na pós-graduação. É o que o professor está falando. Então, quem já tem uma base, uma graduação, não encontra dificuldade, até pelas exigências que são feitas. Agora, quem não tem, está pagando dobrado aí. Hoje em dia, Márcio, só abrir aqui um pequeno parênteses, né? Que nós temos uma opção nas pós-graduações, né? Tanto pode ser o TCC, né, a conhecida monografia, como pode ser um artigo científico publicado em uma revista, né? Então, na pós-graduação você tem essa... Só a questão técnica, Rebouças, na realidade TCC, trabalho de conclusão de curso, engloba tudo. Artigo científico, monografia, tese, dissertação. Agora, a tradicional zona lá que você falou é a monografia. Eu falei no popular porque é o seguinte, na conclusão de curso, na graduação, né, é sempre a monografia. Né? Nem sempre. Já tem faculdade que aceita. Já tem faculdade aceitando artigo científico na graduação. Mesmo. Rapaz, que absurdo, viu? Porque você pega uma pessoa que está fazendo uma graduação, você está se graduando ainda, nem terminou, e ali ele está produzindo artigo científico, é complicado. Porque para você produzir artigo científico, você tem que ter uma bagagem. Então, por isso que eu estou fazendo. Aí eu volto para meus comentários sempre delicados, que vocês sabem, sempre comentários cortês, né? Mas sempre comentários que com certeza mete o dedo na ferida. Então eu vou aproveitar os 3 professores aqui e vou voltar com o meu questionamento. Antes disso, eu quero lembrar que em um determinado programa aqui, Márcio, você fez um comentário que eu não me esqueço, me marcou muito. Quantas laudas se lê um estudante da Harvard? 200 mil laudas. Quantas laudas se lê um estudante da USP? Apenas 4 mil. 4 mil laudas. Para quem não sabe o que é lauda, para quem não sabe o que é lauda, é o nome bonito para a página. Exato, para a página. O que o Márcio trouxe, isso também me chamou a atenção quando ele trouxe, Marcelo. É por isso que é bom nós termos várias mentes, porque 200 mil páginas, um aluno da graduação está se graduando em Harvard, uma das melhores universidades do mundo. Imagina que ele já leu. Ele lê 200 mil páginas em média. Um da USP, de uma das melhores faculdades do Brasil, lê 4 mil. É uma defasagem de 196 mil páginas. Aí, já metendo o dedo na ferida, eu quero fazer a pergunta, principalmente, eu quero que o doutor comece respondendo o seguinte. Quando no início da sua... que eu até cortei, me desculpe, mas eu tenho que fazer algumas observações, porque o programa é isso, acertar as contas, né? Aí eu lhe pergunto,
não precisaria observar isso melhor? O lado financeiro não fala mais alto? Porque agora é faculdade não sei do que, faculdade não sei do que, faculdade não sei do que, faculdade não sei do que. Está todo mundo abrindo faculdade. Aliás, alguns anos atrás eu dizia o seguinte, é o metro quadrado de aluguel mais caro do mundo. Porque você tem... Eu pago a faculdade do meu filho, é R$2.000 por mês. Então ele está lá em 1 metro quadrado, custa R$2.000. Quer dizer, para aprender o quê? Agora querem colocar essa questão da distância. Outra coisa, hein? Nós sabemos que não é o vosso caso, que a gente está vendo o seu currículo aqui, é muito preparado, né? Muito dinâmico, inclusive, o seu currículo, várias áreas. Isso é bom porque traz muito conhecimento, você agrega conhecimento. Eu também sou assim, eu também sou aquele cara que faço a leitura, não sou tão estudioso assim, mas estudioso no seguinte, de leituras, de conhecimentos, A, B, C, D, de várias áreas. Visão holística, visão holística. Visão holística. Eu quero levantar um ponto muito interessante. Nossa formação, como o nobre colega aqui disse, ela é de leitura, ela é livresca. Essa geração, ela tem uma formação visual. Como eles não leem, toda a informação que eles captam é através de vídeo. Escutando. Isso está modificando a psicologia e a mente e a forma de raciocínio. Porque o nosso raciocínio se fundamenta na linguagem. Se você não tem uma linguagem, se você não tem o português formado, uma gramática, você não consegue raciocinar. Porque lhe falta fundamento para desenvolver o raciocínio. Então, é justamente... Esse reflexo, é justamente, Rebo, só para fazer a conclusão do que o doutor está falando, tu usa analfabetos funcionais. Funcionais, que é justamente o quê? Entende, escuta, mas não entende. Isso. Lê, mas não entende, mas sabe ler. Ou seja, não compreende. Então o conceito de entendimento está muito distante do que ele está lendo ali, né? Não é porque o que é bacana, vocês estão em casa e não pode ninguém ter vergonha disso. Se algum desses senhores estão aqui, ou se alguém me questionar, ou disser uma palavra que eu não entenda o que é, eu vou questioná-los. O que é isto? Isso não é vergonha para ninguém. Isso é sabedoria, isso é aprendizado. E nós estamos aqui a cada dia para aprender a cada dia mais. Verdade, com certeza. Verdade. E o Marcelo tocou aqui num ponto muito importante, a questão da leitura. Os argentinos brincam com os brasileiros, uma brincadeira pejorativa, dizendo que a quantidade que eles têm de livrarias em Buenos Aires, por exemplo, nós temos aqui de farmácias. E quando eu estive na Argentina, eu pude comprovar que é verdade. Enquanto que você anda um quarteirão e vê 2, 3 farmácias, uma ao lado da outra, de nomenclatura diferente, lá você encontra livrarias. Então, o costume de ler, né? E isso que o professor falou aqui, dessa questão de que essa juventude de hoje está se formando através do audiovisual e não da leitura, isso já gera problemas. Vamos lá. Quando todo mundo sabe que eu gosto muito de internet, das redes sociais. Menino da internet. Eu fico impressionado com a falta de zelo ou de conhecimento para escrever o português corretamente. Verdade. As pessoas escrevendo mim em lugar de mi. Pessoas que se dizem cultas, pessoas que no vídeo é linda, é bem vestida, tem dinheiro, mostra um casarão. Não, mas na internet só tem rico, bonito e inteligente. Escrevendo mim. Você já viu? Não, peraí, você. Tá entendendo? Você que é no lugar de mim, escrevendo para mim fazer, em vez de eu fazer. Aí cabe a pergunta para o doutor Fábio se isso é falta de leitura ou não é, doutor? Sem dúvida, porque a escrita e a leitura são vinculadas, né? São processos indissociáveis. Aliás, se você lê mais, você aprende a escrever melhor. Sem dúvida. E se você escreve mais, você lê mais. E aí vem o problema lá do EAD, né, professor? Porque o bom professor, já na sala de aula, tete a tete com o aluno, ele vai inspirar, incentivar o aluno à questão da leitura. O que não dá para fazer no EAD, né, professor? E dá um fechamento então, com questão econômica. Outra coisa, professor, que eu tenho notado aí nas unis, milhões de unis. Né? Isso. O cara faz a faculdade numa uni lá, daqui a pouco está dando aula. Uma coisa que você falou... A formação que ele tem dentro daquela área é duvidosa para mim. Digamos, recente. Não passou, não, é duvidosa.
além de ser muito recente, não passou por uma experiência. O que eu quero dizer? Se vai o doutor Rebouças, entra numa sala de aula com um currículo de 30 anos de advocacia, é outro respeitável. Peso. Sem dúvida. Porque tem a convivência, tem o estudo diário, tem... Quando o cara acabou de sair, de se formar lá, tá dando aula, pô. Complicado. Inclusive, agora nós tivemos uma decisão aí, falando na minha área, né? Uma decisão aí do STF dizendo que é inconstitucional delimitar a idade para uma pessoa fazer concurso para juiz. Isso é um absurdo, né? Qual que é? É um absurdo. Dizendo que não se pode delimitar a idade para uma pessoa fazer concurso para juiz. O STF decidiu agora que não pode ser delimitado, o que é um absurdo. Porque aí você tem jovens saindo da faculdade, muitas vezes com 22, 23 anos de idade, e passando num concurso para juiz, e o cara com 23 anos de idade é juiz, vai decidir a vida de família sem nunca ter tido uma família. Vai decidir vidas sobre pensão alimentícia, sobre visitação de pais e filhos, sem nunca ter tido um filho. Vai decidir sobre questões de emprego, sem nunca ter trabalhado. Foi logo ser juiz. Né? Se você for em alguns países muçulmanos, o cidadão, para ser juiz, ele tem que ter no mínimo 30 anos e ter sido casado uma vez e ter filhos. Isso é experiência de vida, não se aprende em faculdade. E a área do doutor Mas Fábio, aí já é homofobia, pô. E a área... Já é homofobia. O cara tem que ser casado e se o cara não gosta. Não, entenda. Viu, Rebouças? A experiência de vida, o exemplo que eu estou dando aqui é do país muçulmano. É a experiência de vida. Você está entendendo onde eu quero levar o Rebouças, assunto? e um assunto aqui que tem a ver com a formação do doutor Fábio, que muito me preocupou, parecia que era uma resposta à necessidade pública da questão da pandemia, mas nós vimos aí muitas instituições, pelo menos o que me pareceu foi isso, abreviando ou acelerando a formação de muitos médicos, doutor, para colocar os médicos nos postos, nos hospitais. Será que isso também não pode preocupar a qualidade da formação desse médico? Sem dúvida, porque a grande questão é a profundidade do conhecimento. O que existe hoje no EAD, o que existe hoje na questão financeira, nessa multiplicação de instituições, é a questão da superficialidade. As pessoas conhecem muitos temas, mas superficialmente. Assiste um vídeo de 5 minutos, acha que é doutor na área. Resumindo, doutor Fábio, resumindo. Lá em São Paulo foi preso um indivíduo no hospital agora, está com um mês. Isso é todo porque ele assistiu Grey's Anatomy, que é uma série que tem na internet, assistiu Grey's Anatomy, que é uma série sobre médico, e ele simplesmente comprou um jaleco, botou e foi para dentro da UTI e já tinha dado alta a 3 pacientes. Isso mesmo. Dentro da UTI, porque assistiu uma série e já se achava médico. Isso aí, voltando aqui, só para que o doutor estava dizendo o seguinte. Então lá, conclusão, estudo, na minha opinião. Estudo é aquele teórico, né? Depois o prático. Aí sim pode-se falar de formação. Porque não adianta você fazer uma medicina, ficar lá 20 anos na faculdade e nunca ter feito uma... Bom, o senhor é dentista, cirurgião dentista. Nunca ter tirado um dente. Lógico. Qual é a prática? Você tem clínica, né? Você tem a teoria do negócio. Exatamente. Agora, a prática... Aí tu vai dar aula, aí é que estão os meus questionamentos. Sim. Aí tu vai dar aula, quer dizer, tu vai dar aula do cirurgião dentista como? Primeiro que um profissional que não tem segurança no que faz não pode ensinar. Porque a aprendizagem e ensino é outra dupla também que está vinculada. Se eu estou ensinando, eu estou aprendendo, né? Eu tenho essa dinâmica. Sim. E os alunos são feras também em desmoralizar professor incompetente. Com certeza. Porque ali é uma selva a sala de aula. Com certeza. Principalmente de cursinho preparatório, que eu ministrei aula durante vários anos. Eu desafiei muitos professores meus, mas nós vamos agora para o segundo bloco. Fique aí com a Mansão Marcieri. Voltamos já. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Marcieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Marcieri? Eu adoro, eu vivo por aqui.
Então, voltando aqui, nós estamos discutindo aqui, o tema está até interessante pelo seguinte: qual é a função das faculdades à distância? É ensinar realmente ou é captar finanças? Essa é a questão, não vamos passar o pano aqui não. Se o formando em uma faculdade à distância, sem ter prática nenhuma, ele pode dar aula? Como é que fica isso? Isso não precisa, esse conceito, professores, eu digo professores, porque os três, tem que ser revisto, na minha opinião. O que o senhor acha sobre isso, doutor Fábio? A formação é para dar autonomia. A autonomia é uma construção que se faz no tempo. Então, é impossível ser imediatista como que é a sociedade atualmente. A sociedade quer as coisas prontas, ela quer o resultado imediato. Fast food. Fast food do conhecimento. Não, o diploma virou um negócio. Pois é. É isso que eu estou falando, Márcio, professor. Mas você está me viciando no fast food e está me viciando na pipoquinha gostosa do micro-ondas. Márcio, fala sério, ninguém está fazendo circo aqui. Cara, o que está acontecendo com o nosso ensino é que está ficando um ensino RI. Tá um ensino, vocês estão morando junto, Tá um ensino desqualificado. Uma delícia a pipoca tá um ensino, micro-ondas, uma delícia. Tá um ensino desqualificado. Tá um ensino onde o cara acaba uma faculdade, recebe o cartucho. Né? O canudo, aliás. Diploma, cartucho canudo. não. O canudo. Hoje eu estou trocando. E o cartucho também. Quer dizer, recebe o canudo lá e não sabe nada. Põe lá no seu consultório, extrai o dente dele aqui. Ele vai chegar para você. Tu Fábio, qual é a ferramenta que eu uso? As faculdades, Marcelo. Eu vou defender o EAD daqui a pouco. As faculdades, ô Márcio. Pode tentar defender, mas não vou vai dar defender. certo. Eu tenho razão para defender. O EAD. Ele está defendendo a faculdade. O EAD. Ele só de AD, né? O EAD não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver, com esse teleensino que está aí na pandemia. O EAD ele tem regras próprias, ele tem inclusive muito rígido, para a questão da avaliação do aluno. Mas não estão seguindo, questão... né? Não tem, eu não conheço ninguém que esteja de EAD. As pessoas que eu conheço, os alunos de ensino fundamental, ou até mesmo de escola, geralmente em termos gerais, eles estão assistindo aulas telepresenciais. É totalmente diferente de EAD. É câmera desligada, é aluno dormindo sem saber nem o que está se passando. Mas eu explico. Não, peraí. Mas antes de entrar nisso aí... Não, meu menino estava tendo uma aula e eu fui lá olhar, né? Aí, lá no computador, a aula e tal, bacana. E no Zap. Ou seja, assistindo a aula aqui e no Zap. Quer dizer, cara... tem que ter supervisão. É uma perda de tempo. Marcelo, posso defender o EAD? Ele está perdendo o tempo dele. Posso defender o EAD? Pode tentar defender, mas não vai conseguir. Sabe por quê, professor? O senhor que é o nosso convidado, nós sabemos que tem muita gente aí, nossos telespectadores, dependendo da área onde eles estão acompanhando o nosso programa, que o presencial é inviável, é praticamente impossível para eles. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Nós estamos criticando o EAD, ou mesmo, qual a expressão que você usou, Rebus? Telepresencial. O telepresencial mal feito, mal realizado. Então a nossa experiência como professor e administrador de educação à distância, essa telepresencial é apenas parte do processo pedagógico. Infelizmente, tem instituições que fazem disso todo o conteúdo programático do curso e realmente não tem qualidade. Mas nós temos instituições que dispõem de livros para os alunos, né? Atividades na plataforma que não tem como você estar com o computador, com a câmera desligada, porque se você não fizer a atividade, você não tem nota e você é reprovado naquela matéria. Agora, o EAD tem que ser bem feito. Se for bem feito, nunca será. É um meia-boca para aquela pessoa que não tem como ter perto de si uma faculdade, um curso presencial. Mas, Márcio, não tem como. É um meia-boca, mas se for bem feito, professor... O conceito que surgiu é o híbrido. Não, sim. O híbrido, professor, só para concluir, depois você vai fazer seus comentários. O que eu estava comentando aqui junto com o Rebouças não é o que o Márcio está dizendo. Totalmente contradiz. Eu não estou dizendo... O que nós colocamos aqui é o seguinte: se o professor está preparado para dar essa aula, primeiro ponto. Segundo ponto, se o aluno está preparado para receber essa aula. Terceiro ponto,
Qual é a qualidade? E nós não dissemos aqui em momento nenhum que não deve ter o ensino à distância. Ah, sim. Tá? Então vamos fazer uma correção. Sim. O ensino à distância é lógico, óbvio, com todos os provedores que nós temos de internet, de comunicação, como eu mesmo disse no início do programa, sim. Que hoje nós temos, se você quiser entrar numa sala de aula em Dubai, você entra. Agora, primeiro, qual é o interesse do aluno? Segundo, quem é o que está preparado para dar aula? Terceiro, qual é a faculdade? Essas uni, que estão... A maioria, mas vamos ser sinceros, professor, a maioria está aí para arrecadar dinheiro. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Tem curso hoje, tem curso pela internet aí de tudo que você imaginar. É o famoso PPP, papai pagou, passou, né? Supletivo do ensino médio em 30 dias. Exatamente. 3 anos... Você estuda 30 dias e sai com certificado de ensino. Então, como é que pode, professor? Nada. E aí? Sobre isso que eu estou falando. Agora, eu quero que o senhor deixe aqui uma opinião para o nosso público, não uma opinião vazia, uma opinião sincera de um programa como o nosso, para acertar as contas. Bom, tudo é um processo, né? A internet, ela é uma realidade e ela não está evoluindo junto com as pessoas. O ensino híbrido me parece que é o melhor caminho. Por quê? Porque você vai procurar o melhor dos dois mundos. Você vai aliar a questão presencial, por exemplo, nos cursos de saúde, né? Não é possível você aprender a extração de um dente sem realizar o procedimento. O farmacêutico tem que ir no laboratório, o médico tem que dissecar um cadáver. Ou seja, a prática, ela desde os gregos, né, que é a praxis, ela é fundamental na educação. Em um contraponto, o ensino à distância, nos comunicamos aqui, é um programa à distância, né, no vídeo. É fundamental para a comunicação. Que não sou contra, ninguém aqui é contra. Não somos contra, mas precisa ver o quê? A qualidade. Essa evolução, essa autonomia, o desenvolvimento das técnicas. É isso que precisa ser fiscalizado na realidade. Que o MEC deve regular, o Conselho Nacional deve ficar atento. Porque a lei já versa sobre isso, né, professor? Já existe lei que não falta no Conteúdo Brasil, né? teórico prático. Nós temos bastante lei. Agora, o importante é que existe a autonomia universitária. Então, a autonomia, as universidades, elas têm autonomia para implantar projetos, para tentar desenvolver o conhecimento. É que, na minha visão, existe um abismo de qualidade entre o ensino médio fundamental e algumas elites, né, culturais, intelectuais, em algumas universidades. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um investimento, aí vamos falar de economia, um investimento público, na minha visão, tem que ser direcionado para a base, né, para as crianças, e isso não é novidade. Saindo um pouco da universidade, sem alicerce, não tem como ter. Vamos para o curso técnico. Tem curso técnico de eletricista. Como é que o cara vai fazer um ensino? O cara vai pegar no fio, vai tomar um choque e vai morrer. Para o país, o tá de brincadeira. Mas muitos já foram aprovados à distância. Sim, mas tá errado. Por incrível que pareça. Tá errado. Tá errado. É uma profissão de... Eu não estou falando de um curso universitário, não. Eu estou falando de curso técnico. É uma profissão de altíssimo risco. Porque é um curso totalmente prático. Macieri. Curso de mecânica. Como é que um cara vai aprender a montar e desmontar um Maciel, e outra coisa, 6 cilindros pela televisão? E outra coisa, é que existe também um preconceito. Então, no Brasil existe essa cultura do diploma, da graduação. E se relega em segundo plano, o curso técnico é profissionalizante, que para isso, para mim, é comparável. É fundamental. Para mim, um curso técnico profissionalizante é comparável a um curso de universidade. Com certeza. Sim. Porque eu digo o seguinte, toda sociedade, ela precisa do mecânico, do eletricista, do encanador, do médico, do advogado, do dentista, do cabeleireiro, do sapateiro, do borracheiro e assim sucessivamente, porque é uma cadeia. Né? Muitos já foram equiparados. Então, para mim, não, eu equiparo todos. Sem exceção. Aliás, nós estávamos aqui nos bastidores conversando antes de iniciar o programa. Um Rábula, ele tem muito valor numa sociedade pelo seu conhecimento adquirido através da leitura. Autodidata, que ele está querendo falar, tá bom, pessoal? Talvez aquele pessoal que não tinha o ensino à distância, sim, certo? Sim. E aprendeu. Eu tenho meus tios, o meu pai,
todos torneiro mecânico, meu pai mecânico, como é que eles aprenderam? A vida os ensinou, né? E são pessoas que, no que fazem, tem muita qualidade e podem dar aula sobre aquilo. Então, é importante dizer isso, né? Agora, precisa ter um professor de qualidade. Verdade. Precisa ter, como nós dissemos, o curso técnico aqui de eletricista. Como é que você vai pegar um diploma? A primeira... Mas é aquilo que você falou, 4 mil volts, o cara vai encostar, você chega perto, você morre eletrocutado. Vou dar um exemplo aqui do Brasil, que era para dar orgulho para o Brasil, né? O Nelson Piquet. O Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, é um cara que ele, para começar a sair de casa, que o pai dele era muito rigoroso e tal, militar, ele tinha que ter uma finalidade para sair de casa. Ele começou a se inscrever em cursos técnicos. Tudo quanto é curso técnico que aparecia lá em Brasília, ele se inscrevia para poder sair de casa à noite e para um curso técnico. Foi quando ele conheceu o curso de mecânica. E ali se apaixonou pela mecânica. E aí ele foi para a prática, porque conseguiu entrar na Fórmula 1. O Piquet foi o cara que inventou o que é usado até hoje, de aquecimento de pneu. Um cara com curso técnico, né, em mecânica, e com a prática na Fórmula 1, ele observou o quê? Cara, o pneu quando começa aquecido, o carro parte na frente, porque pega aderência, parte na frente. E aí ele criou aquela camisa que bota no pneu elétrica para aquecer o pneu e o carro já partir como se estivesse rodando algumas voltas já. Então, para você ver o conhecimento técnico, né, o conhecimento da prática que nós vimos falando aqui, ele criou outras coisas dentro da Fórmula 1 que hoje são usadas na indústria automobilística do mundo, né? Então, mas Marcelo, eu queria voltar aqui no ponto que você tocou há pouco atrás e que é de interesse de todo mundo que está em casa. Não existe formação nenhuma educacional sem a leitura de livros. Agora mesmo eu vinha saindo aqui para o estúdio, a minha esposa está cursando a faculdade de psicologia e estava lá agarrada no computador com um livro, né, em PDF, mas lendo lá, repetindo, estudando para fazer uma prova. Não existe estudo sem livros. E o custo de um livro no Brasil é absurdo. Livros do curso de Direito, que eu posso falar com propriedade, são livros entre 300, uma boa doutrina, R$300, R$400, R$500. Você cursa 4 cadeiras pela quantidade de lauda também, né, São livros densos, né? Livros de uma matéria. Por exemplo, você vai fazer Direito Civil 1, Direito Penal 1, você vai fazer Constitucional 1, você vai fazer livro de uma matéria e de uma parte de uma matéria. Não tem ninguém que faça. O Ministério, o que eu estou dizendo é o seguinte: o Ministério da Educação não facilita isso. Eu advoguei. Mas é o que o professor falou. Ao contrário. A autonomia universitária. Muitas universidades compreendem, têm sensibilidade para isso e enchem a plataforma dos alunos de PDF. Mas muitas ou algumas? Não, muitas. Eu conheço várias. Agora, é porque a área do Rebouças, realmente o custo de direito, até o dia de hoje, continua sendo em todas as áreas um curso muito caro. Direito continua sendo. Para você ver, aí qual foi a saída para o aluno brasileiro? A Xerox. Agora nós estamos entrando na era do PDF. Você falou isso, é ótimo. Você ter vários livros ali no seu computador, um clique, é ótimo isso aí. Você lê no tablet, é excelente. Mas a Xerox era o caminho. Mas o que acontece? Eu advoguei, já tem um tempo já, faz uns 12 anos, um cliente na Universidade Federal do Ceará, de repente as grandes editoras fizeram uma denúncia, uma coisa que existia lá há décadas, denunciaram que estavam xerocando livros. Os próprios professores deixavam livros lá na Xerox, de página tal a tal, para os alunos virem aqui que eles vão pegar uma cópia. O professor tal, aí ia lá, tirava, pegava a cópia. Prenderam, a Polícia Federal foi lá, prendeu os donos de Xerox, pegaram aquele material de Xerox, jogaram tudo atrás da viatura. Porque direitos autorais. Direitos autorais. Direitos autorais, né? Mas muitas editoras mudaram isso. Graças a Deus. E eu fiz a defesa, graças a Deus, depois de alguns anos defendendo, conseguimos a absolvição. Mas é um absurdo o cidadão passar por esse constrangimento. Muitas hoje usam a expressão é autorizada a reprodução, desde que citada a fonte e sem fins comerciais. É porque, na verdade, você pode ter, a lei já diz o quê? Que você pode ter uma cópia para uso do copista. Ou seja, você pegou um livro, tirou uma cópia para o seu uso, não para fins comerciais, mas lá, como era deixado na Xerox, e aí tirava as cópias para os alunos que chegavam e pediam, mas não era do livro todo, era de um capítulo, prenderam os caras trabalhando, prenderam os caras, os alunos foram prejudicados também porque não tinha mais onde tirar Xerox. Então, assim, no Brasil é desse jeito. Que ano foi isso?
Isso tem uns 12 anos. E até hoje não mudou nada, né? Não, a legislação continua mesmo. Não, a legislação mudou, mas a legislação continua a mesmo. facilidade para se comprar um livro não mudou nada. Não mudou nada. E a legislação continua mesmo, é proibido ainda. Então, que tem essa facilidade que o Márcio falou. Isso aqui são as editoras que fazem isso. E o país sem educação... Editoras. Não desenvolve. Não é um país. Não desenvolve. Tá lá os talibãs lá discutindo o Alcorão até hoje. Tem que ter o direito, né? Então, mas vamos falar agora creme vegetal Tainá. Sabor manteiga. Sabor manteiga. Melhor que há. Dá uma olhadinha aí. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Voltando aqui então, manteiga Tainá, aquele cafezinho da tarde, da noite, é isso aí. Professor, o que o senhor acha dessa questão? O senhor já deveria, eu acho que há muitos anos, ter essa facilidade em questão do acesso à leitura. Sim, a leitura, aos livros. Hoje nós sabemos que tem internet, tem muita coisa na internet e tal, mas eu acho que... Mas tem muita coisa ruim na internet também. E tem uma coisa também, né? Você pegar e ler no computador, eu acho chato, ó. Você pegar um livro e saborear um livro. Folhear. É uma questão de costume. A nossa geração é acostumada com o folhear, né? O folhear, né? Mas tudo vai redundar nisso aqui, porque ele tem a opção de imprimir. Só que tem custos também. O que o senhor acha dessa questão? O gostar de ler, o desenvolver o acesso começa na pequena infância. É a criança que vê o exemplo dos pais ou vê o exemplo da professorinha da escola, que vai motivá-la a manipular o livro. Então, essa construção da formação educacional tem que se valorizar o ensino fundamental, infantil. Começa lá na base, quando a professorinha lá na escola faz o beabá e deixa as crianças manipularem o livro, e isso vai se consolidando no ensino médio. Ou seja, é um processo cultural, é um processo A minha pergunta foi dirigida na questão da facilidade de acesso ao livro. Primeiro que o aluno não quer, não tem interesse. Não é que não quer, também não tem dinheiro. Às vezes. Não tem dinheiro, dificulta, então fica aquela espiral negativa. Eu não quero, não consigo acesso. Não tem interesse porque o aluno brasileiro não é incentivado a ler. Desde pequeno. Ele prefere 1000 vezes um videogame do que um livro. Pergunta para o argentino se ele prefere um videogame ou um livro. Aí eu volto lá na fala do Macieri, que ele relembrou a questão de USP e Harvard. Se o estudante da USP lê 4.000 laudas durante um curso, isso significa que ele só está conseguindo ler por mês 80 páginas. É nada, 80 laudas. É nada. Agora, o estudante de Harvard, se você fizer o cálculo, em média lá um curso dura 5 anos, isso vai dar cerca de 4.000 laudas por mês. Aí você acha um absurdo, poxa vida, então ao dia ele lê mais de 100 laudas, isso mesmo. Só que se você pensar a cultura do Brasil, Maciel, o nosso juventude aí assistindo 2, 3, 4 novelas por dia, se essa juventude tivesse nessas 4 novelas ou nas 4 horas de internet por dia, lendo, passaria de 100 a 150 Mas as meninas estão rebolando no vídeo para botar no TikTok. Daí que eu ia falar, esses caras da produção aqui, ó, vivem no X-Vídeo, lá fica 2, 3 horas no X-Vídeo aí, todo dia, entendeu? Fala, professor. Vou levantar uma outra questão. O que faz um grande centro de excelência, né? Como a gente fala, Harvard, USP, Unicamp, o FRJ, nós temos um país grande centro de excelência, né? Na área agronômica, né? Exalc. O que faz um grande centro de excelência é a integração entre as faculdades. Então, quando você fala da USP, você fala da história, da geografia, da farmácia, da química. Ou seja, existe um corpo de pesquisadores, de professores, e uma relação que cria um ambiente universitário. Mesma coisa no MIT, em Harvard, na França, no Japão. Ou seja, a comunicação e a troca das ideias é que traz a excelência. Quando o Rebouças falou aqui, professor, do videogame, e o Márcio, eu me lembrei de uma reportagem que eu vi hoje.
Na China foi proibido a partir de hoje, acho que a senhora já tem conhecimento, o lançamento de novos jogos. Restringiram a 1 hora. Jogos de videogames e restringiram o uso do computador, o acesso para 1 hora. Por quê? Computador ou videogame? Videogame. Por que isso aconteceu? Os meninos estavam passando 15 horas por dia no país. Aqui no Brasil passa. Videogame. Aqui no Brasil passa. Pô, sacanagem. Quando eu falei do X-Video aqui, eu vou fazer um comentário aqui. A gente brinca, mas é muito sério. Vocês sabiam que o X-Video ele é mais acionado do que o Google? Pornografia, né? É um vício, é como cocaína. Sim, mas a pornografia ela causa o mesmo efeito no cérebro do ser humano que causa a cocaína. Quando o Márcio fala das novelas, eu não consigo, eu particularmente, não sou melhor do que ninguém. Mas eu não consigo ver novela. Novela é um nó e uma vela na vida do cidadão. E eu não consigo ver o jornalismo, aquele jornalismo idiota, aquele jornalismo sanguinário, né? Aquele jornalismo besta, também não consigo ver. Mas eu acho, olha só, eu acho a novela muito instrutiva e educativa. Sabe por quê? Sempre que alguém na sala liga a TV para ver a novela, eu corro para o quarto para ler um livro. Você sabe que a briga da minha mulher? Minha mulher gosta de novela mexicana. Aí é sarcástico. Espera o quê? Não, é brincadeira. Deixa eu dizer uma coisa aqui, já que nós estamos caminhando para o fim do programa. Tem um tema muito importante, que a cultura brasileira, a língua portuguesa, o vernáculo da língua portuguesa já é algo muito atacado. O português é uma das línguas mais difíceis do mundo. É comparável em dificuldade ao alemão. Né? Diferente do inglês, com a língua simplória. A língua portuguesa é linda. Quando você aprende palavras como deblaterar, aprende palavras como parlapatão. Machado de Assis. Você aprende palavras que você pode usar de uma forma culta. Pneumo ultramicroscópio cossilico vulcanoconiose. A maior palavra da língua portuguesa. Que diabo é isso aí? Tem gente que acha que a maior palavra é paralelepípedo. Não, mas para continuar o raciocínio eu repito, aqui. Pneumo ultramicroscópio cossilico vulcanoconiose. Doença causada pela inalação de poeira vulcânica. A maior palavra da língua portuguesa. É cultura esse programa. Então, o que acontece é o seguinte, aparece muito, Márcio e professor, desserviços à língua portuguesa. Eu estava vendo hoje, ele falou que na França, me lembrei, vi uma reportagem hoje, a França, que é um país de cultura altíssima, elevada, a França, é um país progressista. O que é um país progressista? Essas ideologias de gêneros, tudo lá é dado muita importância, mas a França proibiu esta semana qualquer ensino de linguagem neutra nas suas escolas ou em qualquer dependência de ensino francês. Que seria linguagem neutra? É o que querem introduzir agora, que estão introduzindo agora no Brasil, essa história. O governo do Ceará, inclusive, que não tem nada para resolver, né? Tá todo mundo rico no Ceará, tá todo mundo com saúde, segurança pública maravilhosa, a pior do Brasil é do Ceará. E aí o governador gastou um monte de dinheiro aí com o Ceará de todes. É um analfabeto que quer incutir o analfabetismo aos outros. Então, na França, que é um país progressista, na França, que é um país que tem cultura elevada, a França agora proibiu linguagem neutra. E no Brasil tem analfabeto e querendo essa linguagem neutra. De um povo que não sabe escrever na internet, de um povo que você vai ver, tem vídeos belíssimos, mas quando vai escrever a descrição do vídeo, não tem acentuação correta, não tem pontuação correta, não tem concordância verbal. Quando mais com I, mais sem I, mais com I, mais sem I, é uma loucura. Não sabe o que é mais, não sabe o que é mais, não sabe o que é acima junto, não sabe o que é acima separado, e aí querem colocar a linguagem neutra. Eu quero a opinião do professor, que tem formação em educação, sobre essa nefasta linguagem neutra que querem colocar aí. Você não pode, não tem mais ela e ele, é ele. Não tem mais todos e todas, é todes. São analfabetos. Eu queria a opinião do professor. Não faz sentido nenhum, porque inclusive na correção da FUVEST, nos últimos vestibulares, os alunos que encaminharam, enveredaram por esse caminho, acabaram zerando na redação. Então, a comunidade acadêmica repudia esse tipo de iniciativa e preza justamente pela linguagem que, como eu falei, é base do raciocínio e da formação.
É porque o Brasil... Não faz nenhum sentido. Professor, porque é o Brasil de todos. Pois agora, deixa eu falar, finalizando, nós não temos mais tempo. Suas considerações bem rapidinho, Márcio David. Foi um programa top, amei a presença aqui do Dr. Fábio, show de bola. Fiquei muito contente com o resultado. Como eu sempre falo, tá rodando aqui os caracteres com o meu telefone de contato, meu WhatsApp. Você que precisa resolver seus ensino médio, supletivo do ensino médio, faculdade de teologia, administração, pedagogia, serviço social, entra em contato comigo. Boa noite a todos. Temas do direito, temas da atualidade. Se você quer ver meu comentário, minha opinião sobre questões do direito que caem cotidianamente na sua vida, né? Você procura aí, tem vídeos no TikTok, Carlos Rebouças, tem o Instagram, carlosreboucas.advogado cristão, tem Facebook, YouTube, Carlos Rebouças Advocacia. Doutor, por favor, suas considerações. Agradeço muito a presença de poder expor essas ideias, um assunto tão importante para a nossa sociedade, e fico à disposição também dos telespectadores para contato. Meu e-mail é tartuce1000@msn.com. A vocês aí de casa, uma boa noite, um bom final de noite e até o próximo programa. Nós estamos no ar de terças e sextas às 20h30 e no domingo às 21 horas. Fiquem ligados aí, acerto de contas. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui.